Meus amigos, meus irmãos, estamos nós aqui novamente, para fazer nossa devocional diária que temos trabalhado. E hoje o dia foi bom, foi proveitoso aqui. Amanhã de manhã eu tenho que dar aula, mas não podia deixar de fazer e ainda vou dar uma estudada, Vamos começar, lembrando que eu vou deixar o link. Então, qualquer pedido de oração que você tiver e quiser que a gente leia, que a gente ore aqui na live, a gente vai estar com o link disponível abaixo do formulário e eu vou estar atualizando os outros 2 vídeos também, colocando eles, tá? Quero buscar e pedir ao Senhor o teu Espírito e teu amor. E na palavra eu vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar. Teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir ao Senhor, o teu Espírito libertador. Todo pecado já vou confessar, tudo que tenho lhe quero dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar. Teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao teu Espírito Consolador, e no trabalho eu vou investir, e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar. Teu amor ao mundo mostrar. Ó Senhor, vem me dirigir, fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. É isso. Vamos ver o que temos hoje. Lembrando que a gente está fazendo sempre a devocional do talão de cheques do Banco da Fé de Charles Spurgeon. Tu pode achar ele na Amazon. Eu comprei isso aqui na Ezion, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas você pode encontrá-lo na Ezion, na Amazon também. Outro dia desse ele estava em promoção na Amazon, sempre falo isso. E hoje nosso 42º dia, Isaías 44:3. Vamos lá. Vou usar hoje a Almeida Revista Ampliada, tá? Porque eu tenho achado que, por vezes, a King James pode parecer muito elaborada, e assim, às vezes, as pessoas não conseguem compreender, Eu fiz ontem o estudo de Gênesis, Deixei ele preparado para poder subir amanhã. E aí eu fiz o seguinte, eu li 1, 2, 3, 4 versões de Bíblia diferentes para mostrar que a ideia é a mesma, mas a simplificação que existe se dá por conta do nosso vocabulário. A gente vai perdendo a qualidade de vocabulário com o passar do tempo, percebe? As próximas gerações elas terão dificuldade de entender
algumas coisas tão simples para a gente hoje em dia, porque o nosso vocabulário ele acaba sendo reduzido, sabe? E por vezes isso acaba trazendo um certo dano, porque você não consegue retirar a compreensão textual, né? A gente comentou que não existe atualização da Bíblia, não existe motivo de atualizar a Bíblia, mas de simplificar a leitura. Mas há de se comentar também, né, que, por exemplo, a NAA, se não me engano, ela tem 40% menos vernáculos do que qualquer outra Bíblia, do que a anterior comparada, né, a Almeida Revista e Atualizada. Isso torna-se muito pobre, porque quando você... Eu estava até conversando isso com o reitor do seminário, quando eu fui fazer lá a entrevista, e orem por isso, mas quando você quer expressar alguma ideia ou você quer pensar, é bom que você tenha um vocabulário extenso, porque por vezes as palavras elas qualificarão o seu pensamento de uma forma melhorada, né? De uma forma que você consiga adaptar o mesmo a aquilo que você pensa, né? Você consegue expressar através de palavras aquilo que você pensa. 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre teus descendentes. Novamente, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Agora, uma palavrinha de oração, né? E as pessoas que quiserem que a gente ore novamente, eu vou deixar o formulário aí embaixo. O formulário é simples, é só seu nome, sua idade, que igreja você é, se congrega ou não, e o pedido, tá? A gente vai orar, e se você não quiser que a gente comente aqui, a gente ainda assim vai orar, mas é só deixar descrito lá, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui, porque podemos tirar esse tempo, mesmo que ainda seja bem tarde já, Pai, no dia 1º, mas queremos entregar todo o dia 2 já aos teus pés, Pai. Auxilia-nos, ó Pai, para que possamos compreender e aprender mais de Ti. Que nossos ouvidos não sejam surdos e nosso coração não seja duro, Pai. Que nosso coração seja terra fértil e a Tua palavra semente. Senhor Deus, eu venho te pedir por algumas pessoas, as quais eu tenho lembrado, ó Pai, seja com a família do pastor Nivaldo, ó Pai, com sua irmã, com sua esposa, com seus filhos, ó Pai, aqui da Igreja Verbo, que o Senhor possa estar dando novas ideias, novos pensamentos para que a igreja venha fazer diferença em nossa região, para que venhamos a trabalhar de forma efetiva, Pai. Também te peço pela Babi, pelo Leandro, pela Carol, Pai, por essa família que sempre tem nos abençoado, Pai, e tem nos ajudado. Sempre que precisamos, eles têm estado conosco. Abençoa de forma grandiosa, Pai. Abençoe a Carol, Pai, que daqui a pouco faz aniversário, e que o Senhor possa enriquecer o espírito da Carol, possa habitar junto a ela e dar a ela motivações corretas, ó Pai. Experiências contigo. Acredito que a palavra mais correta seria essa. Experiências contigo, para que ela possa compreender que o mundo, ó Pai, espiritual, ele é muito mais importante do que aquilo que, por vezes, temos vivido através de pensamentos e amizades, Deus. Também esteja, Pai, conosco aqui em casa, esteja com a Kátia, com o Rogério, com o Glauber e com o Elvis. São pessoas que têm nos abençoado, Pai, em nosso trabalho. Também esteja com a Dona Eli, ó Pai, nossa vizinha. Dê saúde a ela, Pai, preserva a vida dela. Que o Senhor habite em seu coração, ó Pai. Esteja com cada um dos seus filhos, ó Pai. O Marcos, o Mauro, a Marley, Marceli, a Márcia. Deus, esteja com cada um deles, ó Pai. Em especial, te peço pelo doutor, ó Pai, agora eu esqueci o nome, amigo da Marley, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai. Ele tem tido alguns problemas de visão, então que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir espaços, ó Pai, que o Senhor possa ser o médico dos médicos, ó Pai. De igual forma, também me lembro do meu pai, que fez o exame e a condição de sua vista da catarata, ela se degenerou, ela piorou um pouco. Nada que ele esteja cego, mas te agradeço porque isso não ocorreu, mas que o Senhor possa abrir portas, auxiliar, possa estar à frente, ó Pai, de todo o procedimento, Pai, que deve ser percorrido, Deus. Abençoa, Pai, abençoe minha mãe também.
o Senhor esteja com aquela casa, que nunca falte nada a eles, ó Pai. Me dê condições, ó Pai, de auxiliá-los e de estar com eles, ó Pai, de honrá-los. Deus, também te peço pela minha sogra, pessoa que tem nos abençoado demais, que o Senhor esteja com a saúde dela, esteja a abençoando ricamente. Esteja comigo e com a Tamires, ó Pai, em nosso trabalho, nos dê saúde, ó Pai. Rogamos a Ti, ó Pai, precisamos de saúde porque trabalhamos por conta. E assim como nós trabalhamos por conta, Pai, me lembro também do Fábio, do Di e da Paula, Pai. São pessoas que também trabalham por conta. Que o Senhor possa estar com cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, ó Pai. E também te peço pelo Ricardo, ó Pai, que tem sempre estado conosco. Também te peço pelo Tiago, que tem sempre estado conosco, sempre tem nos abençoado, ó Pai. E de igual forma te peço pela minha tia Fátima e tio Noel. São pessoas que sempre têm curtido, sempre têm nos acompanhado e nos auxiliado, Pai. Abençoa-os, ó Pai, de forma grandiosa, Pai. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os abençoe, que a sua mão seja com eles, ó Pai. Abençoa-os de forma que eles possam ter a Ti em seus corações, ó Pai. E a cada dia saber de Ti, diretamente. Te peço também pelo Bernardo, ó Pai, que está tão longe, mas tem realizado, ó Pai, outros planos, os quais o Senhor já descreveu. Então eu te peço que esteja com ele, o abençoe e o auxilie nessa caminhada. Com ele, com a Giovana e com a Gisele, Deus. De igual forma, Pai, também te peço por nossos vizinhos, por nosso local, nossa localidade, que o Senhor venha confirmar o meu chamado e venha nos auxiliar. Agora, Pai, que eu não venha falar de mim, mas eu fale do Teu coração e minha boca não seja aberta para falar de um suposto conhecimento que eu tenho, mas que seja da Tua vontade, do Teu querer. Auxilia-nos, ó Pai, nesse dia e que venhamos aprender um pouco mais de Ti nessa devocional escrita por Teu servo, Charles Spurgeon. É isso que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Então, meus amigos, vamos ler novamente 44:3, né? 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa palavra é boa, né? Vamos ver o que Spurgeon falou e depois a gente faz um comentário, né? Sempre é um bate-pronto, então não é pregar em cima do que ele falou, mas é a gente fazer um estudo acompanhado, certo? Vamos lá. Nossos amados filhos não têm o Espírito de Deus por natureza, como podemos ver claramente. Boa parte do que vemos neles nos faz temer quanto ao seu futuro. Isso nos leva a uma oração agonizante. Quando o filho se torna especialmente perverso, clamamos como Abraão: tomara que viva Ismael diante de ti. Preferimos ver nossas filhas como Anás a vê-las como imperatrizes. Como Anás. Preferimos ver nossas filhas como Anas a vê-las como imperatrizes. Ana, mãe de Samuel também, para deixar isso claro. Esse versículo deveria nos proporcionar grande encorajamento. Ele vem logo após as seguintes palavras: não temas, ó Jacó, servo meu. E tem o poder de expulsar os nossos medos. O Senhor dará seu espírito e o dará em abundância, derramando. Ele o dará de maneira efetiva, para que seja uma bênção real e eterna. Sob esse derramamento divino, nossos filhos se apresentarão, e um dirá: eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Essa é uma daquelas promessas sobre as quais o Senhor será consultado. Não deveríamos, de tempos em tempos, de maneiras diversas, orar por nossas descendências? Não podemos dar-lhes novos corações, mas o Espírito sim. E podemos suplicar a Ele facilmente. Ó Pai Supremo, o Pai Supremo tem prazer nas orações de pais e mães. Acaso temos entes queridos fora da arca? Não descansemos até que eles sejam colocados para dentro, conosco pela própria mão do Senhor. Isso, Spurgeon tem uma como é que eu vou te falar? Essas palavras vieram de Charles Spurgeon. Por vezes as pessoas acreditam que por você ser reformado, por você acreditar na predestinação dos eleitos, a gente não crê que a gente deva pregar. Não, a gente crê exatamente o contrário. A gente pede a Deus que os nossos entes queridos, os nossos amados, sejam os eleitos junto a nós. Temos a certeza que somos eleitos porque já fizemos a oração, né, em que procuramos seguir a Deus, né? E a oração ela é muito simples, ela é confirmar
pela sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração acreditar e aceitar que Deus o retornou dos mortos e com ele vive junto. Mas, por vezes, a gente tem a noção errada de como pais, mães, tios, parentes, primos, quando são menores. Eu e Tamires, a gente trabalhou muito tempo com adolescentes, né? Eu, atualmente, estou com 34. Desde os meus 18, eu trabalho com adolescentes. Adolescente de pré-adolescente, depois passei para adolescentes e depois juventude. A gente percebe que a nossa geração, né, por vezes, ela não é apenas a nossa geração direta, né? Não de repente geramos para que eles venham a ser amados por nós. Mas vemos que pessoas que aparecem em nossa vida, adolescentes que seguimos, né, que seguem conosco, melhor dizendo, eles são incorporados à nossa descendência, eles são incorporados a pessoas que amamos e que queremos bem e oramos por eles. E quando fazemos essa oração para que Deus o abençoe, que Deus torne o seu coração, que o Santo Espírito o incomode e o chame pela graça, que é irresistível, nós estamos trabalhando exatamente com isso, né? Nós não podemos só ficar no nosso sofá ou apenas orar, né? Existe uma máxima que eu não gosto nem muito de utilizar, porque é uma temática, na verdade, né? Que fala que oração é orar mais ação, mas não é questão disso, é questão do seguinte: quando você se propõe diante de Deus a pedir algo, você deve fazer alguma coisa, a menos que seja impossível de você fazer alguma coisa, né? Por exemplo, quando você ora a Deus pedindo um trabalho, certamente você tem que imprimir uns currículos e tacar o currículo onde você passar. E se você for chamado, você deve ir e fazer o seu trabalho. Muitas vezes, como no exemplo do trabalho, a gente esmorece. E aí a gente cai em uma contravenção, que é a seguinte: nós oramos pedindo pela conversão, e aí nós pecamos, porque por vezes, como homens ou mulheres, não colocamos os nossos filhos nos caminhos de forma correta. Não temos a coragem de puxar a orelha, não temos a coragem de indagá-los ou de cobrá-los como deveríamos. Então a gente acredita, por vezes, principalmente na geração atual, tá? Porque eu também sou professor e vejo isso diariamente. Por vezes a gente deixa que as coisas corram e outras pessoas educarão. Ou Deus enviará pessoas como anjos do céu para que cuidem dos nossos filhos, né? Ou talvez a gente não quer ver que o nosso filho peque, que o nosso filho erre, que o nosso filho tenha um vocabulário totalmente distinto, porque ainda vemos um adolescente de 18, 17 anos com uma criança de 7, 8 anos. O pai e a mãe, eles têm essa tendência, eles têm esse caminho, é natural isso. Mas a palavra de Deus, em um estudo de Charles Spurgeon, quando ele fala que derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, ele está falando exatamente sobre abençoar, mas para derramar o espírito, ele tem que ser um eleito. Para que ele seja um eleito, se você não trabalhar para falar, sinto muito, não o será. Quem convence não é você, quem convence é o Santo Espírito. Ele pode ter sido eleito desde o início, né? Como os irmãos, não estou falando mal, tá? Pelo amor de Deus, é uma teoria não, é uma visão teológica diferente. Mas a igreja presbiteriana, ela batiza o infante, ela realiza o pé do batismo chamado por conta do aliancismo, né? Eles consideram que você meio que forçosamente coloca a criança na aliança. E essa criança, ela até os 18 anos, ela precisa tomar uma decisão e a confissão pública de fé. Quando ela toma essa decisão e a confissão pública de fé, então ela se torna parte efetiva do Israel de Deus. Antes disso, ela é abençoada como se fosse da aliança, mas não tendo credo, né? A gente entende que a criança, ela tem uma idade tenra, né, em que ela não tem condição de compreender, né? Então, como ela não tem essa condição de compreensão, cabe ao pai e à mãe inculcar, colocar na mente da criança tudo quanto aquilo que ordenou o Senhor. Ensinar à criança o caminho que se deve andar para que mais tarde não se desvie dele. Vivemos uma época onde as pessoas são muito intolerantes a tudo, muito chatas no sentido geral.
Então a gente vê comentários, tipo assim, uma pessoa orgulhosa, no caso, mas não orgulhosa no sentido ruim, uma pessoa bem dizendo o fato dela ter levado os filhos sempre à igreja com ela, apesar dos problemas, apesar de todas as críticas, sabe, os empecilhos, problemas em geral, no caso. E logo abaixo você vê comentários como: ai, minha mãe me forçou a ir para a igreja, por isso que eu nunca mais pisei na igreja, não sei o que, por isso que eu sou de outra religião. Cara, francamente, um comentário desse, ele é desqualificado por si só. Porque a responsabilidade que cai sobre a mãe e o pai de levar a criança e de trabalhar a criança, ela é feita. Mas a salvação, ela é individual. Eu ainda me lembro quando minha mãe levava eu e Raquel para a igreja. O meu pai ainda não era da igreja, nunca foi contrário ao evangelho, mas não era da igreja. A família também não era da igreja, e as primeiras duas pessoas que entraram para a igreja fui eu e minha mãe. Né? Eu era pirralhinho, eu nasci praticamente na igreja. Eu não me lembro de estar fora da igreja nunca. E agradeço muito a Deus essa oportunidade. Eu não tenho, de repente, um testemunho como o irmão que já foi bandido, ou outro que foi em outras religiões, ou outro que teve uma vida toda deturpada. Não, eu sempre fui da igreja. Eu sempre estive dentro da eclesia. Sempre amei estar dentro da eclesia. As férias eu passava em EBF. Mas isso não foi por mim, isso foi porque minha mãe me levava. É um mérito dela ter obedecido a Deus dessa forma. Compreende? Quando nós somos pais, mães, tios, avós, primos e temos sobre nossa tutela crianças, temos sobre nossa tutela adolescentes, é a nossa obrigação, não apenas moral, compreenda isso, é a nossa obrigação para com o reino de Deus levá-los à Santa Casa, levá-los à casa do Pai, levá-los a uma eclesia, os guiar pelo caminho santo, contar histórias da Bíblia, explicar o plano da salvação, explicar como se ocorrem as coisas, como o ser humano foi criado, porque é muito simples. Quando nós não fazemos isso, o mundo fará. Os amigos farão, a doutrinação acontecerá, a ideologia, as pragas, elas sobrevêm na mente do adolescente e do junior. E com junior eu digo pré-adolescente, que é a idade, tem ali entre 10 a 13 anos, e eles vão sucumbir a isso por conta de uma falsa liberdade, por conta de uma falsa independência. E às vezes uma criança que era tão boa aos 4 anos de idade, que gostava de desenhar Jesus e pintar, ela vai ser totalmente degringolada e vai começar a escutar músicas esquisitas, viver. Isso também faz parte do rito de mudança do adolescente. Mas quando esse rito de mudança ele pode ser controlável, é bom que se controle. A Bíblia, ela é um manual prático para você criar filhos, netos, sobrinhos, primos, mas por vezes nós temos preguiça disso. Eu tinha escutado hoje à tarde, enquanto eu estava malhando, como eu já falei com vocês, eu gosto de malhar, eu estava malhando, eu sempre escuto um Augusto Nicodemos, ou o Judy Clay, lá da igreja de Jardim Botânico, ou outros irmãos batistas reformados, ou presbiterianos pregando, porque eu gosto da pregação expositiva. Mas no meio da pregação expositiva, esse pregador, lá da escola Charles Spurgeon, ele passou a falar uma coisa que muito me tocou. Ele perguntou para o pessoal na década de 70, 80, quantos deles tinham a oportunidade de orar com os pais ou fazer estudos bíblicos. E aí ele falou que quase ninguém teve. Na década seguinte ele falou que teve um aumento expressivo, certo? Mas dos anos 2000 para cá, isso não existe mais. Não se tem tempo para nada. A gente aqui em casa tenta fazer um estudo bíblico, a gente não tem filho, não sei se um dia a gente terá também. Mas, até porque a gente passou por um período aí meio chato com relação a isso. Mas a gente tenta criar, para poder a gente conseguir formular, a gente sempre tentou criar um padrão. Mas o mundo parece militar contra isso. Você precisa criar todo um estratagema para que você consiga realizar um culto doméstico, pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana. A gente tenta fazer devocional todo dia, tá? Eu e Tamir, no caso, como casal.
além dessa aqui que eu faço com vocês. Mas uma vez na semana, pelo menos, a gente conseguir já seria um grande avanço, né? Principalmente se você tem uma criança em casa. Se você consegue fazer um culto, se você consegue trazer a noção de que aquele local é um local de pertencimento da criança, aquilo ali se tornará uma chama acesa no coração dela. Mas por vezes não queremos investir tempo e achamos que isso é perder tempo. Por vezes achamos que devemos dormir mais, ver série. Ah não, lançou The Witcher, então eu tenho que ver ele todo. E a série nem foi boa, mas aí a gente tem que ver ele inteiro, enquanto para ter assunto. Para ter assunto, no meu caso, no colégio, para ter assunto no círculo de amigos, com os clientes. Ah, não, eu tenho que ver o jogo hoje, não, porque eu preciso de comentários. Eu estou falando coisas de mim mesmo, tá? Não estou jogando ao vento e causando... Não. Às vezes a gente dá uma valorização superior a coisas que não têm valor. O que teria valor seria você investir seu tempo em doutrinar corretamente seu filho, seu neto, seu sobrinho. E por vezes deixamos que isso passe. Charles Spurgeon é muito feliz quando ele fala aqui o seguinte: essa é uma daquelas promessas sobre as quais o Senhor será consultado. Não deveríamos de tempo em tempo, de maneiras diversas, orar por nossa descendência? Não podemos dar-lhes novos corações, mas o Espírito pode. E podemos suplicar a Ele facilmente. O Pai Supremo tem prazer nas orações dos pais e das mães. Eu incluo, né? Dos tios, avós. Acaso temos entes queridos fora da arca? Certamente temos. Temos ainda aqueles que se afastam da arca, né? Não descansemos até que eles sejam colocados para dentro conosco pela própria mão do Senhor. Se a gente não orar pelos nossos entes queridos que não estão na arca, eles padecerão. Padecerão. Quando Noé criou a arca, né? Ele formou lá, criou, não foi criado, né? Deus falou e ele foi montando a arca, né? Quando ele formou a arca, as pessoas, elas não criam. Elas achavam que Noé estava doido, porque nunca havia chovido. Nunca havia acontecido nada como isso. E nos últimos dias também serão assim. As pessoas, elas vão se preocupar com o seu próprio umbigo, né? Com o seu próprio entretenimento, com o seu próprio coração. E os anseios do coração, como temos falado, eles são altamente enganosos. E assim como na época de Noé, eles se casavam e davam em casamento. E se você parar para pensar, isso está falando que tipo assim, estão entregues aos seus amores, às suas paixões, aos seus anseios. E quando a chuva começou a chegar, eles falaram: ih, isso aí é só uma nuvem, isso aí nunca aconteceu. E será assim o dia. E tomara que, queira Deus, consigamos realizar a nossa parte para com aqueles que têm o chamamento, têm a eleição, a predestinação, mas nós não trabalhamos para isso. É terrível você ser cristão e não acreditar que tem responsabilidade para com o reino. Não tem responsabilidade para falar de Deus àqueles que precisam ouvir de Deus, né? Quando se fala de eleição, por vezes a gente tem a pré-determinação, né? É como se a gente falasse e a pessoa já aceitasse. Não. Aí seria tão fácil. Porque você colocava na televisão, todos os cristãos do Brasil iam juntar dinheiro, fazer um pix, igual eles fizeram, e colocariam um anúncio na televisão. Você que se sente em Cristo, aceite o caminho, entenda que você precisa mudar de vida. Cristo morreu por ti. Então mude de vida. Ele o chama. Esse seria o comercial. Muito mais importante do que qualquer outro comercial. Simples, letras garrafais. Mas não é assim que funciona. E cada um precisa de sua própria experiência para que venha a crer, para que ele venha a entender que ele está anelado a Deus através da aliança. Então, temos que falar de Cristo em tempo e fora de tempo. Não podemos deixar que os nossos entes queridos venham a perecer sem falarmos de Cristo. Lógico, por vezes a gente fala, não, lá no último momento, no leito e tal, show de bola. Mas quão agradável não teria sido a vida da pessoa que
creu em Cristo antes do momento derradeiro, né? Eu fico me lembrando do ladrão na cruz. Ele teve talvez 5 a 1 hora de vida com Cristo, que valeu mais a pena do que toda a vida que ele havia vivido pregressa. Então que Deus nos capacite, nos auxilie e nos ajude para que venhamos a viver mais dele e falar dele de forma efetiva aos nossos entes queridos e aos nossos amados. E é isso, meus irmãos, vamos encerrar aqui. 00:30 em ponto, acabamos antes do dia 2, então amanhã estaremos de volta. E vou encerrar com uma breve oração. Lembrando que os pedidos de oração podem ser encaminhados para o link que a gente vai colocar aí embaixo, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui e porque compreendemos na Tua palavra que a Tua bênção e Teu Espírito será derramado sobre nossas descendências. Pai, sabemos que existe responsabilidade em nós de falar de Ti e de viver de Ti. Que a gente não venha se esconder através de estratagemas que a gente cria, que são, na verdade, sofismas, que a gente não tente se enganar, porque a gente não pode enganar a Ti. Que a gente venha a educar a criança, educar o adolescente, conversar com o jovem, conversar com o adulto, conversar com o idoso, falar de Ti tempo e fora de tempo. Auxilia-nos, ó Pai, porque por vezes precisamos de estratégias diferentes. Não queremos ser apenas o chato. Queremos ser alguém que se incomoda e ora pelas pessoas, que vive na pregação da palavra de Deus, que compreende que o chamamento precisa ser realizado pelo Santo Espírito, mas a nossa missão é anunciar a Tua palavra, Deus. Nos permita, Pai, que aprendamos mais de Ti, que vivamos mais para Ti, falando de Ti. A gente não pode deixar de falar daquilo que vemos e ouvimos. Como estudamos ontem, Deus, auxilia-nos. Dá em nós palavras, ó Pai, porque não devemos falar daquilo que está na nossa boca, mas daquilo que o Teu Espírito coloca em nosso coração, para que a gente possa irradiar a Ti, Pai. Auxilia-nos para que vivamos em Ti e estejamos contigo. E agora, Pai, eu te peço que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, como todos os irmãos, aos quais Tu já escolheste em toda a face da terra. Amém. E é isso, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.